Vamos lá, aqui. Vamos lá. A gente vai falar de algumas doenças, vocês viram lá. Coloquei algumas doenças para vocês. Teve um probleminha no tétano. O tétano entrou, depois entrou influenza, depois entrou tétano de novo. Mas não tem problema não. Tá, é isso mesmo. Vamos lá, a gente vai falar de dengue hoje. Zika, chikungunya, coisa pra caramba, né? Leptospirose, rubéola, sarampo, varicela, tétano. Ih, caramba, coisa pra caramba, professor. Vamos lá. Gente, a dengue é uma doença febril. Professor, eu tive dengue e não tive febre. Não é problema meu. Na prova você vai marcar que ela é o quê? Uma doença febril. A febre é o principal sintoma da dengue. A dengue é a principal arbovirose hoje, tá legal? Dos países tropicais e subtropicais. Professor, mas eu tô vendo febre amarela. Problema é seu. Na prova vai marcar o quê? Que a arbovirose mais importante é a dengue. Tá legal? Febre mais 2 outros sintomas, não é isso? Comeram feijoada hoje? Não, né? Febre mais 2 outros sintomas se diz o paciente suspeito de dengue. Ele precisa ter febre mais 2 outros sintomas. E essa febre deve durar quanto tempo? 7 dias. Professor, eu tive dengue e fiquei com mal-estar durante 10 dias. O problema é seu. Na prova vai marcar o que é o quê? Até 7 dias. Professor, o senhor está meio nervoso hoje? Tô. Por quê? Porque vocês não confiam no titio. Vocês fazem questão na prova ou questão da apostila que eu falei. E vocês vão na intuição de vocês, meu amor. Pelo amor de Deus. Tá legal? Hoje a menina estava me perguntando sobre streptomicina. Streptomicina provoca o quê? Destruição da audição. Tá legal? E o etambutol? Visão, neurite óptica. Aí o cara pega numa prova uma questão falando sobre isso, o cara marca o quê? Etambutol. Eu mato esse infeliz. Porque a professora estava com a intuição. E aí? Não confiou no titio. Tá legal? Quem viu, essa questão está na apostila, tem que olhar lá na aula passada. Então, é uma doença que vai apresentar o quê? Um amplo espectro clínico. O que significa isso? Amplo espectro clínico. Muitos sinais e sintomas. É aquele cara que vai para o médico diz que é o quê? Virose. Porque vocês vão ver o quê? Que muitos dos sinais e sintomas são o quê? Muito parecidos. Né? Você teve dengue, você teve febre, dor de barriga e dor de cabeça. A outra teve febre, mialgia e vômito. A outra teve febre e mais o quê? Dor abdominal e artralgia. Tá legal? Fadiga, dinamia, tá legal? O espectro clínico, a quantidade de manifestações variam muito de um paciente para outro. Tudo bem? Mas lembrar que o paciente precisa ter febre com duração máxima de 7 dias. A banca pode botar para vocês 5 a 7 dias. Máximo 7 dias. Tá legal? É uma doença autolimitada, mas pequena parte dos pacientes evoluem com dengue com gravidade. Lembrar que dengue com gravidade não é apenas o cara que chega no hospital sangrando. Tá legal? Isso se pensava lá na década de 90, se pensava muito isso, se falava muito isso na década de 90. Hoje o paciente evolui com gravidade sem sangrar uma gota, sem ter nenhum sangramento visível. Mas ele tem o quê? Uma permeabilidade vascular muito alterada, o que vai provocar uma hemoconcentração e um extravasamento de plasma para os espaços da onde? Onde o líquido encontrar local. Cavidade abdominal, tá legal? Pode provocar derrame pleural, tá legal? Pode provocar aumento de hipertensão intracraniana, tá legal? Vai depender de onde ele encontrar líquido, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. É a mais importante a arbovirose e ocorre disseminada principalmente aonde? Em países tropicais e subtropicais. Por quê? Porque esses países reúnem o quê? Um clima favorável ao aparecimento dessa doença, que é o quê? Muita chuva com muito calor, tá legal? Alto índice pluviométrico com temperaturas muito altas. Isso provoca o quê? Uma formação dos criadouros. Não é isso? A dengue é uma doença que depende do quê? De um determinado vetor. E esse vetor ele vai viver o quê? Em áreas que têm alta temperatura, não é isso? E alto índice pluviométrico. Eu estava pensando aqui que eu estava falando... eu brinco com isso, os países tropicais e subtropicais, que aí eu estava falando sobre a Noruega, por exemplo, né? Porque na Noruega fazem temperaturas de menos 72 graus Celsius. Né? E aí eu falava assim, eu falo normalmente, lá o Aedes aegypti não vai bater asa, vai bater dente, eu não vou ter
quantidade de Aedes aegypti, porque não é um clima favorável. E aí, no outro dia, eu estava vendo Discovery Channel e falou, sabe o quê? Em um determinado local, na Noruega, é a região que mais tem mosquitos no mundo, mais do que em determinadas florestas, mas não a Aedes aegypti, tá legal? E por isso não há presença não há presença de dengue, tá? Mas essa temperatura favorece a criação de outros mosquitos, tá? O vetor, o mosquito Aedes aegypti, lembrar que a gente tem que lembrar que tem um outro agente, um outro vetor, que é o Aedes albopictus, mas que não tem importância epidemiológica aqui no Brasil, tá legal? Mas ele é um mantenedor de casos de dengue, por exemplo, na Ásia. No Brasil, né, na América do Sul, o mosquito que provoca a manutenção do aparecimento de casos de dengue é o Aedes aegypti. Mas precisam lembrar que existe o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Tá legal? O ciclo de vida. Precisa decorar essa sequência aqui. Ovo, larva, pupa e adulto. O mosquito ele vive em torno de 30 a 35 dias. A fêmea coloca ovos de 4 a 6 vezes durante a sua vida e cerca de 100 ovos por vez. Tá legal? O ovo do Aedes aegypti ele fica viável, ele consegue se manter, né, viável para eclodir e produzir, né, o mosquito aí até 450 dias. Tá legal? E por isso que quando a gente vai orientar, por exemplo, os pacientes em casa, né, não é apenas esvaziar o pratinho, não é isso? É escovar esse pratinho, tá legal? Porque pode ter o ovo ali, e aí ele vai se manter viável mesmo na ausência da água. Quando chover de novo, ou quando for regar a planta de novo, aquele ovo vai acabar eclodindo, tá legal? O agente etiológico, isso cai em prova, tá legal? Cada vez mais as bancas estão pedindo os agentes etiológicos, né? O micro-organismo que produz a doença. Ele é um flavivírus da família Flaviviridae e hoje a gente tem 4 sorotipos conhecidos, tá legal? Lembrando, né? A produção de imunidade é provocada pelo quê? Pela infecção natural, pela infecção pelo vírus. Lembra? Esse vírus ele tem um poder que a gente chama de poder imunogênico, ou uma característica chamada imunogenicidade. Né? Quando o indivíduo contrai a infecção por aquele determinado agente, posteriormente ele vai se tornar imune. Essa imunidade ela é soroespecífica, tá legal? Por um curto período de tempo, o paciente vai apresentar uma imunidade heteróloga. Quer dizer, o paciente tem dengue pelo tipo 1, por um curto período de tempo ele vai ficar imune ao tipo 2, 3 e 4. A banca de vocês fala em 2 e 3 meses. A maioria das bibliografias não falam um tempo, mas a bibliografia que o Exército usa fala em 2 e 3 meses. Então, durante 2 a 3 meses, o indivíduo ele vai ter dengue, por exemplo, pelo tipo 1, ele vai ficar imune os outros tipos. E isso é chamado de imunidade heteróloga. Essa imunidade ela é o quê? Temporária, por um curto período de tempo. Tudo bem? O reservatório. O reservatório é o ser humano. Foi descrito alguns casos na Ásia e na África de alguns primatas infectados com o vírus da dengue. O modo de transmissão se faz através da picada do mosquito. Já ocorreu a transmissão vertical, apesar de rara. E o período de incubação cai em prova. Dengue, hanseníase. No Exército, na verdade, o período de incubação eles podem cobrar de qualquer um, né? Porque eles já cobraram do botulismo, por exemplo. Tá legal? Mas normalmente eles cobram de quem? A AIDS, né? HIV, dengue, hanseníase, tá legal? Que são os mais cobrados, tá legal? Mas a prova do Exército é uma prova particular, porque pode cobrar de qualquer um. Mas lembrar, o período de incubação é de 4 a 10 dias e a média é de 5 a 6 dias. Ah, professor, vou decorar mais de 4 a 10 dias. O que mais cai é 5 a 6, que é a média, tá legal? Então toma cuidado com isso. A suscetibilidade. Lembra, eu falei para vocês que as doenças infecciosas, o indivíduo é suscetível, o indivíduo não é. Lembra, a suscetibilidade ela é absoluta, não é igual às doenças crônico-degenerativas, que a suscetibilidade ela pode ser o quê? Relativa. Um indivíduo pode ser mais suscetível do que outro. Tudo bem? A suscetibilidade é universal. Isso quer dizer que o quê? Não tem dengue na Noruega, não porque as pessoas são imunes, mas por quê? Porque não existe o vetor ou o vírus circulante naquela área. Tá legal? Por quê? Por causa do clima. O clima não é favorável à formação de criadores.
A imunidade é permanente, para o mesmo sorotipo é homóloga. E a contra os outros sorotipos, ela é o quê? Heteróloga. Ela é temporária e vai durar o quê? De 2 a 3 meses. Tá legal? A maioria das biografias não colocam esse tempo, elas colocam apenas que é um curto período. A banca de vocês coloca, tá? A imunidade, a resposta à presença da infecção, ela pode ser primária ou secundária. Ficou fácil, né? Primária ou secundária. Primária é quando o indivíduo tem o quê? A infecção pela primeira vez. E a secundária, quando o indivíduo tem a infecção pela segunda ou terceira ou quarta vez. Mas ele já teve contato com aquele vírus. Tá legal? Já ouviram falar essa frase? A dengue pela primeira vez é branda. Se tiver dengue pela segunda vez, ela é mais grave. Já ouviram falar isso? Isso tem a ver com essa resposta. Acredita-se que quando o indivíduo tem a dengue pela segunda, né, quando ele já teve uma resposta anterior à presença desse vírus, provavelmente uma resposta exacerbada, uma resposta mais rápida da imunidade desse indivíduo vai provocar casos mais graves. Tá legal? Por quê? O que provoca a gravidade da dengue? Qual é o fator que provoca a gravidade em casos de dengue? Oi? Hemoconcentração. A hemoconcentração, na verdade, é uma consequência do fator que provoca a dengue grave. O que provoca a hemoconcentração na dengue? Perda de plasma para o espaço extravascular. Há um derramamento de plasma, né? Pensa numa solução, tá? O líquido, vamos pensar, é o sangue, né? Na verdade o líquido é a água, porque basicamente é água, e o soluto são as células. Quando você perde o líquido, fica o quê? As células, elas se hemoconcentram se você for colher, uma solução mais concentrada. Por isso que o indivíduo tem hemoconcentração. Tá legal? Então, o que provoca a gravidade é o extravasamento de plasma. O que indica a gravidade ou o prognóstico ruim para um paciente é a hemoconcentração. Porque, na verdade, a hemoconcentração é que você vai se basear na hemoconcentração para avaliar quanto ele está perdendo de plasma. Tá legal? Então, o derramamento de plasma é que vai provocar isso. Por que há o derramamento de plasma? Oi? Hein? Não. Uma parte sim, uma parte não. Na verdade, você tem uma perda de plaquetas, não é isso? E aí acaba tendo uma probabilidade maior de ter sangramentos. Tá legal? Só o que provoca o derramamento de plasma é o quê? O aumento da permeabilidade vascular. O endotélio vascular ele é permeável. Tá legal? Não é vasodilatação. Os vasos eles passam a ser mais permeáveis. Vasodilatação para mim é quando o vaso abre. Tudo bem? A permeabilidade vascular é quando os buraquinhos, os porinhos que tem ali no endotélio vascular, eles se expandem. E aí você tem o quê? Um extravasamento de plasma. Tá legal? É isso que provoca a gravidade. Esse extravasamento de plasma na dengue é provocado pelo quê? Pelo que nós chamamos de imunocomplexos, que é a união anticorpo-antígeno. Como isso se dá? Não é explicado pela ciência. Ai, que graças a Deus, né? Senão eu tenho que explicar isso tudo. Tá legal? Ainda não é explicado pela ciência, mas acredita-se, né? A hipótese mais provável é que são esses imunocomplexos. Se o paciente tem dengue pela primeira vez, esses imunocomplexos são formados, são produzidos mais lentamente, porque o organismo vai ter que reconhecer para produzir o anticorpo, e aí o anticorpo vai se grudar ao antígeno, e aí vai ser formado o imunocomplexo. Quando é uma resposta secundária, quando o organismo tem contato com aquele agente, mesmo que seja um sorotipo diferente, ele já vai reconhecer. E aí os imunocomplexos vão ser formados mais rapidamente, provocando uma permeabilidade vascular mais intensa. Por isso essa questão de maior gravidade. Tá legal? Ah, professor, se são vírus diferentes, isso também não tem relação com vírus? Tem. Alguns desse tipo 1, 2, 3 e 4, alguns estão mais relacionados ao tipo mais grave e outros a tipos menos graves. A única coisa que eu não quero é que vocês decorem o seguinte: o 1 é brando, o 2 é um pouquinho pior, o 3 é ruinzinho, o 4 é o cara das galáxias. Não pode falar palavrão, né, gente? Não é isso. Tá legal? Não é isso. Não é essa consideração, não é gradual essa gravidade. Os
né, o 1, 2, 3 e 4, eles foram, na verdade, traduzidos com essa nomenclatura pela descoberta deles, e não necessariamente pela gravidade dos casos. Por exemplo, o vírus de tipo 2, ele é mais associado a casos graves do que o vírus tipo 4. Né? Se fosse uma ordem de gravidade, o 4 seria o pior, e não é. Tá legal? Período de transmissibilidade, né, que a da doença compreende 2 ciclos, um intrínseco e um extrínseco. O intrínseco é o quê? Como é que o mosquito, para transmitir o vírus da dengue, ele precisa picar o indivíduo contaminado, tudo bem? Numa fase que nós chamamos de viremia, que é uma fase onde tem o vírus circulando, tá legal? Contrair esse vírus, pegar esse vírus, tá legal? E aí ele demora de 8 a 12 dias para transmitir esse vírus para outro indivíduo. Coisa esquisita, né? Olha só o que o vírus tem, o mosquito tem que fazer. Tem que picar uma pessoa primeiro ainda no período de viremia. Fugir de porrada, raquetada, né? Durante 8 a 12 dias. Para ir picar um outro indivíduo e transmitir o vírus da dengue. Para você ver como é que é grande, né, a infestação de mosquitos para que isso aconteça. Tá legal? Então, existe um período que nós chamamos de intrínseco, que é o período do homem passar para o mosquito, né? E o período extrínseco, que é o de 8 a 12 dias, para que esse mosquito se prepare para picar um outro indivíduo e esse outro indivíduo contrair o vírus da dengue. Existe o que nós chamamos de repasto imediato, tá legal? É quando, por exemplo, o mosquito está picando um indivíduo que está nessa fase de viremia, tá legal? E imediatamente ele sai daquela pessoa e pica outra. Isso é um repasto imediato. E isso pode provocar a transmissão nessa outra pessoa. Se esse repasto, né, foi imediato, logo após a picada no indivíduo doente, no indivíduo que está em viremia, pode ocorrer a transmissão. Se não, esse mosquito precisa de 8 a 12 dias para se preparar para picar um outro indivíduo e transmitir o vírus da dengue. Tá legal? Então toma cuidado. Por que eu explico isso? Porque teve uma banca, uma vez não foi a banca do Exército, mas é bom falar, né? Porque a gente fica só falando de banca do Exército, claro, aqui é um curso preparatório para a banca do Exército, mas a banca do Exército também não inventa todas as questões, eles copiam algumas questões de outros concursos. Tá legal? Então pode cair. O cara me fala sobre período de incubação extrínseco. O que aconteceu com os alunos? Pô, nunca ouviram falar nisso. Tá legal? E aí lembrar, né? O período de incubação, o extrínseco é de 8 a 12 dias. O intrínseco, que é do indivíduo apresentar os sinais e sintomas, é de 4 a 10 dias. Tá legal? As manifestações clínicas. A dengue é uma doença que cursa com febre alta. Só tem uma coisa. Em alguns livros, vocês comparando as doenças, né, dengue, chikungunya e zika, vocês vão ver que alguns livros colocam a dengue como febre mais alta. No manual do ano passado, que caiu, que pode ser um manual que caiu esse ano também, de chikungunya, que foi lançado pelo Ministério da Saúde, ele coloca a chikungunya como sendo febre mais alta. Tá legal? Professor, e na prova? Eu, fazendo a prova, marcaria chikungunya como febre mais alta. Tá legal? Então, se você comparar dengue, chikungunya e zika, a chikungunya tem a febre mais alta, a dengue também tem febre alta, mas não igual a chikungunya, e depois a zika vírus com uma febre moderada. Tá legal? Foi ou não foi, gente? Foi? Vocês estão tão assim, olhando pra minha cara, tão assustados. O que foi? Não estou entendendo nada, gente. Estão entendendo ou não estão entendendo, gente? Pelo amor de Deus, não quero estar na lista de corte aí não, hein? Vamos lá. Normalmente a primeira manifestação da dengue é a febre alta, 39 a 40 graus Celsius, tá legal? Acompanhada de o quê? Aí de uma sequência de sinais e sintomas, tá legal, gente? Prostração, artralgia, mialgia. Eu separo para vocês um quadro, o que tem mais frequente na dengue, o que tem mais frequente na chikungunya e o que tem mais frequente na zika. Mas basicamente todos os sintomas eles se permeiam entre essas doenças, só que eles são mais características de alguma. Tá legal? Cabe se alimentar que outras enfermidades podem provocar prova do laço positiva.
do laço é um exame que deve ser realizado nos casos suspeitos de dengue. Tá legal? Lembrar, não se faz prova do laço com garrote. Tá legal? Lembram? Como é que se faz a prova do laço? Se utiliza um esfigmomanômetro, não é isso? Em adultos, né? Na verdade, a gente verifica a pressão desse paciente, né? Sentado ou deitado. Teve uma prova ontem que eu peguei, né? Quando eu falei que eu estudo antes de vir da aula, eu estudo mesmo, gente. Ontem eu estava vendo aula e aí eu peguei uma questão para fazer, né? Porque eu também gosto de estudar fazendo questões. E aí eu peguei, a cara perguntava qual eram as posições que você colocava o paciente para fazer a prova do laço. Tá legal? Sentado e deitado. Tá legal? Então você verifica a pressão desse paciente, tá legal? E faz uma média das pressões. Não é a pressão arterial média, que é uma coisa de CTI que eu não sei nem como é que se calcula. Tá bom? Vocês saber, eu já não preciso mais saber disso, tá legal? É somente o somatório das pressões, uma pressão média, tá legal? Então deu 120 por 80, soma as duas, divide por 2, deu 100. Tudo bem? E aí você vai fazer o quê? Você vai manter o esfigmomanômetro inflado no indivíduo, né, no adulto, em 5 minutos, e vai ficar positivo se o paciente apresentar 20 petequias. Numa criança são 3 minutos e vai ser positivo se apresentar 10 petequias. Não se faz prova do laço com garrote. Tá legal? Essa aqui é uma questão interessante. No período de desfervescência da febre, geralmente entre o 3º e o 7º dia da doença, pode acontecer um aumento da permeabilidade capilar em paralelo com o aumento dos níveis de hematócrito. Na verdade, a permeabilidade capilar é que provoca, né, o aumento do hematócrito. E isto vai marcar o quê? Uma fase crítica da doença. Aí olha a questão. Já falei sobre essa questão para vocês, da Marinha? Não? Gente, a prova do Exército e a prova da Marinha, elas também são uma prova de português. Tá legal? Ah, professor, sim, tem uma prova de português. Não, na prova de imagem, tem questões que também precisa saber português. Tá legal? Eu já falei da questão da labilidade aqui? Não? Caiu uma questão na prova assim. Na verdade, a questão era: quando que um paciente com dengue evolui para gravidade? Ele queria o período. Tá legal? Aí ele falava assim: após o período... durante o período de labilidade da temperatura. Eu falei sobre isso, né? O que acontece? O paciente vai evoluir com gravidade, o tempo de ele evoluir com gravidade é entre o 3º e o 7º dia. Nesse período, a temperatura desse paciente estará voltando ao normal. Então, é um momento que ele tem o quê? Equilíbrio da temperatura. Na verdade, o paciente com dengue, ele evolui o seguinte: entre o 3º e o 4º dia, é um período crítico para ele. Não um período crítico de gravidade, mas um período crítico de questão de evolução da doença. Ou ele vai evoluir bem, ou ele vai evoluir mal. É um período onde ele vai ou partir para a convalescência, ou vai partir para o óbito. Brincando, né? Não é partir para o óbito, pode ser, mas partir para o caso grave de dengue. Tá legal? Nessa fase, entre o 3º e o 4º período, é um período que nós chamamos de desfervescência, que é um período que o paciente... Desfervescência quer dizer o quê, gente? Deixar de ferver, deixar de ter febre. Então é nesse período que a temperatura volta a estar o quê? Normalizada. A banca dizia o quê? Falava sobre labilidade. Labilidade é desequilíbrio. Então não é no momento de desequilíbrio da temperatura que o paciente evolui com gravidade. É exatamente ao contrário, é no período de desfervescência, ou seja, no período de equilíbrio da temperatura, da volta da temperatura ao nível normal, que é 36, não é isso? 36,5, 36,6. Tem pessoas que têm um metabolismo mais rápido e têm uma temperatura um pouquinho maior. Eu, por exemplo, tenho uma temperatura do corporal um pouquinho maior. Tá legal? Então, nesse período, esse paciente vai fazer o quê? Ele vai evoluir com gravidade. Lembrar o seguinte: no período onde ele deixa de ter febre, onde a temperatura tende a voltar ao normal, é o período que é esse ponto crítico, que ele pode evoluir o quê? Com gravidade para a doença. Tudo bem? Pode acontecer leucopenia progressiva, seguida por uma rápida diminuição de contagem de plaquetas que precede o extravasamento do plasma. O grau de aumento do hematócrito acima da linha de base geralmente
reflete a gravidade do extravasamento do plasma. Foi o que eu falei. A hemoconcentração é que vai me dar base, tá legal? Para eu avaliar se esse paciente está muito grave ou pouco grave. Lembrando que antigamente, ou ainda acontece em alguns casos isso, as pessoas ficam muito preocupadas com a plaquetopenia, com a plaquetometria, com o resultado da plaquetometria, tá legal? E pouco olham para a hemoconcentração. E a hemoconcentração é que vai me dar mais sinais de caso grave ou não. Não que a plaquetometria não seja importante, é importante porque com a baixa de plaqueto o paciente tende a evoluir com a hemorragia, tá legal? Mas a hemoconcentração é que vai me dar maior base para a avaliação de um paciente mais grave ou não, tá? Aqui são os sinais de alarme. São os sinais o quê? Onde o paciente com gravidade, né, que tende a evoluir com gravidade, vai acabar apresentando. Tá legal? É importante saber esses sinais de alarme. A dor abdominal intensa, né, que pode ser inclusive provocada por um aumento do fígado ou por uma coleção de líquido no abdômen. Vômitos persistentes, perda de líquido. Acumulação de líquido, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, o extravasamento do líquido, sangramento de mucosa, hemorragia, hipotensão postural, lipotímia, hepatomegalia, com o fígado maior, né, aumentando em 2 centímetros, aumento progressivo do hematócrito e a queda abrupta de plaquetas. Esses são os sinais o quê? Que me dão a informação de gravidade, de evolução de gravidade. Tá legal? O choque do dengue. O choque, gente, olha só, gente, choque é choque. Provocado por dengue, provocado por uma amputação traumática. Que, na verdade, esse choque aqui, ele é um choque, na verdade, o quê? Se a gente pensar bem. Hipovolêmico, é por falta de volume. Tá legal? Então, os mesmos sinais de choque que um paciente vai ter numa amputação traumática é o mesmo sinal de choque que o paciente vai ter com dengue. Com uma situação, o choque do dengue, há algum tempo atrás a gente dizia que ele era irreversível. Hoje a gente diz que a gente tem alguns casos que a gente consegue reverter se a terapia anti-choque for antecipada, né? Se for colocada imediatamente com gravidade do paciente, senão esse paciente vai evoluir para óbito, tá? Então, o choque caracteriza-se por quê? Pulso rápido e fraco, diminuição da pressão no pulso, né? O paciente vai ter extremidades frias, pele pegajosa, né? Extremidades cianóticas, que são, na verdade, o quê? A mesma sintomatologia do choque hipovolêmico provocado por um trauma, por exemplo. Tá legal? Alguns pacientes eles podem ter algumas manifestações neurológicas, como irritabilidade, agitação, e aí esse paciente se evoluindo com choque, ele vai evoluir para perda da consciência, coma e óbito. Tá legal? O choque prolongado pode provocar danos a alguns órgãos, danos permanentes, porque esse choque, na verdade, é provocado pela hipoperfusão, né, nesses órgãos. Tá legal? E aí isso pode provocar, inclusive, uma acidose metabólica e uma coagulação intravascular disseminada. Isso pode provocar hemorragias, comprometimento grave de alguns órgãos, hepatites, encefalite, miocardite ou sangramento até mesmo abundante, tanto gastrointestinal como intracraniano. Sinais de choque. Aqui já é sinal de choque, já não é mais sinal de alarme. Então, o paciente já está com choque. Pressão diferencial convergente, isso caiu em prova. Tá legal? A banca pergunta se é divergente, se é convergente, tá legal? Se é simplesmente uma diminuição da pressão arterial. É uma pressão que é diferencial convergente associada a uma hipotensão. Tá legal? Extremidades frias, pulso rápido e fraco e enchimento capilar lento maior do que 2 segundos. Após 24 horas a 48 horas da fase crítica, o paciente evolui com uma reabsorção gradual do fluido que foi para o espaço extravascular. Tá legal? Então esse paciente, vamos pensar, ele evoluiu com extravasamento de líquido, evoluiu para um choque, foi estabelecido uma terapia anti-choque, você conseguiu recuperar esse paciente e esse líquido que está extravascular, ele começa o quê? A ser reabsorvido. Tá legal? E aí
né, o líquido que vai para o compartimento extravascular, a reabsorção completa vai acontecer em 42 a 72 horas, desculpa, 48 a 72 horas seguintes. E aí esse paciente vai ter uma melhoria do quadro geral. Eu não acredito nisso, porque isso não é tocado em grande parte das bibliografias. Mas eu vou só chamar a atenção para vocês numa coisa. Só lembrar o seguinte, quando um paciente entra em choque, o que você dá para ele basicamente? Volume. Tudo bem? Aí você deu volume para esse paciente. Em 48 a 72 horas, ele vai ter uma reabsorção do líquido do espaço extravascular. Qual é a consequência que isso pode trazer? Não, lá no final, o que o paciente tem? Desencadeia o pensamento todo. Lá no final, o paciente entra num quadro de edema agudo de pulmão. Tá legal? Galera, aluno de enfermagem, ele já tem que partir desse raciocínio. Por que eu parti desse raciocínio? Explica. Você deu muito volume para ele, tá legal? Ele reabsorveu aquilo que foi por espaço extravascular, o coração dele não deu conta de tanto volume, entrou em insuficiência cardíaca, tá legal? Encharcou esse cara e ele está afogando nas secreções dele. Ele tem o quê? Um edema agudo de pulmão. Um EAP. Tá legal? E agora, o que eu faço? Manda Lasix pro cara, né? Pra gente esvaziar o cara. Beleza, mas é só pra gente pensar. Eu não vejo isso muito, eu ainda não vi isso como questão de prova, mas é bom o aluno ter esse pensamento, esse raciocínio. Tá legal? Porque a qualquer momento ele vem em prova. Tá?